Obrigada. Boa noite para todas e todos. Eu cumprimento vocês, cumprimentando a professora Aline e dizendo da minha satisfação de estar aqui mais uma vez neste auditório. Sempre que posso, eu participo, né, das atividades da universidade e tenho também orgulho de ser uma das integrantes do Consul desta universidade. Eu só vou colocar um pouquinho, né, antes de projetar ali, de que forma que a gente vai dar a contribuição, lembrando que a cadeira aqui é geografia, né, e que a geografia não é apenas o aspecto físico, né, de determinado território, né, de determinado lugar, mas antes de tudo o entendimento da sua formação e do povo que compõe aquele território, né, e quais são, vamos assim dizer, as particularidades deste território. Em especial aqui, é claro, se coloca não só o aspecto geral da geografia, mas também o contexto onde nós estamos, que é esta universidade, dentro do território chamado Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Então, a geografia propriamente dita, sem considerar, né, o povo que aqui habita, como seus costumes, né, suas dificuldades, seus sonhos, ela não tem muito sentido. Então, por isso que é importante essa interação, essa compreensão de que lugar eu estou, né, para onde eu vou e por que eu estou nesse lugar, ou por que aquele lugar, no caso aqui esse espaço, tem as características geográficas que nós conhecemos hoje. Se já foi assim no passado, como está hoje, e se há possibilidades de mudança ou não. E aqui eu lembro o saudoso professor Milton Santos, que, por sinal, também, né, era negro, e que deu uma contribuição incrível ao mundo inteiro, com os seus estudos, os seus escritos, no que diz respeito à geografia, que não foi só uma geografia do Brasil ou para o Brasil, mas uma geografia do mundo e para o mundo. Como a professora disse, eu tive a oportunidade de, por 2 mandatos consecutivos, ter estado à frente da Prefeitura de Araçuaí, aqui no Vale do Jequitinhonha, Médio Jequitinhonha, mais precisamente anos 97 a 2004. E agora eu estou como secretária de Desenvolvimento Social aqui em Diamantina, e pasta que eu estou ocupando a partir de fevereiro deste ano. Antes eu estava como diretora regional da SEDESE, que é a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, no Médio Jequitinhonha. E aí a gente pegava o Médio Baixo Jequitinhonha. E eu tomei a liberdade, quando a professora me fez o convite, e falou que era para a gente colocar um pouco da experiência enquanto mulher, enquanto negra, participando, né, na política. E, recentemente, eu fui convidada para esse seminário internacional, Olhares Cruzados, Política, Gênero e Territorialidades, onde participaram vários atores da América Latina e nós aqui, né, pelo Vale do Jequitinhonha. Então, tem alguns aspectos que nós vamos estar colocando aí. E, no final, eu vou abordar um pouco a questão aqui de Diamantina, propriamente dita, dando tempo.
Então, podemos começar, por favor? Obrigada. Para entender, né, o nosso lugar no mundo, e que muitas vezes exige de nós uma postura, né, para que a gente possa não só estar inserida dentro de um contexto, mas da gente interagir com aquele contexto. De formação, eu sou assistente social há 36 anos e bacharel em Direito. E toda a minha vida profissional foi aqui, no Vale do Jequitinhonha, a partir de uma experiência que eu tive aqui na região, com vários outros colegas que também acabaram ficando aqui na região, fazendo o projeto Rondon. Era uma parceria com a Universidade de São Paulo, a PUC Minas Gerais, eu era da PUC Minas, e aí eu vim para cá fazer estágio, e acabei ficando, né? Fui interagindo, e acabei ficando. E aí chegam alguns momentos que não dá para a gente ser apenas profissional, mas você tem que, muitas vezes, entrar para ser ator nesta realidade, respeitando, é claro, os princípios de Gramsci, que coloca a questão do intelectual orgânico, mas tem um momento que, às vezes, você é chamado a agir. E aí foi por isso que eu saí, né? Trabalhei muitos anos junto à Diocese de Araçuaí, né? E era uma parceria também com as Arquidiocese aqui de Diamantina, Montes Claros, Almenara, Paracatu, todo o nordeste de Minas, no que diz respeito à questão do semiárido. E ali tem quem sabe muito bem do que a gente está falando, as dificuldades do povo, né, nesse contexto das comunidades. Então, muitas vezes, você tem que estar assumindo, junto com o povo, a sua caminhada, a sua luta. É claro que respeitando o seu jeito de caminhar. Bom, e falando no meu caso em especial, enquanto mulher negra da área social, militando em partido da esquerda, Partido dos Trabalhadores, vindo, né, de família, como muitos alunos aqui desta universidade, do Nordeste de Minas, eu sou natural de Montes Claros, né? E aí a gente, muitas vezes, tem como parâmetro outras experiências. E, no caso, a vida destas mulheres que nós vamos estar colocando aqui, elas servem de parâmetro e nos inspiram, muitas vezes, a enfrentar realidades que, às vezes, a gente até costuma negar. A Almerinda Farias Gamas, integrante da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a gente poderia dizer que seria o primeiro partido político formado por mulheres, né? Antonieta de Barros, a Maria Brandão dos Reis, a Maria José Camargo Aragão, a Sofia Campos Teixeira, a Teodosina Rosário Ribeiro, Jurema Batista, Maria José Rocha Lima, Francisca Trindade, Benedita da Silva, Laélia de Alcântara, Ideli Salvati, Lia Varela, Thelma de Souza. Ali eu faço parte desse projeto. Luciana dos Santos, Jaci Proença, Esté Fernandes de Castro, essa é até uma quilombola, Gilvânia Maria da Silva, também quilombola, Marina Silva. Podemos passar. Para entender tudo isso, a participação da mulher na política, a gente tem que lembrar que a Constituição de 1824 tinha um decreto imperial que não garantia aos escravizados a condição de sujeito de direito. E aqui nós estamos num território onde o Brasil Império atuou de forma muito positiva, vamos assim dizer, no sentido de que o Vale do Jequitinhonha sempre foi uma prioridade para a coroa, por causa das riquezas que sempre estiveram aqui, que sustentaram a coroa.
A Carta Magna Republicana de 1891 manteve o sufrágio como direito de poucos. Apenas os maiores de 21 anos, com diploma universitário, poderiam participar dos pleitos eleitorais. Era expressamente proibido de votar os homens livres pobres, ou seja, os negros, após a Lei Áurea, os mendigos, os analfabetos, soldados e religiosos. Estava tacitamente explícito que o mundo da política não era lugar de mulher. Podemos passar. Aí um pouco da história de cada um. Almerinda Farias foi a primeira e única mulher representante classista a votar na Assembleia Constituinte de 1933. Na foto é o flagrante desse momento histórico que ocorreu em julho de 33, no Rio de Janeiro. Podemos passar. As integrantes da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, do qual faziam parte as afrodescendentes Almerinda Farias, Gama, Maria Rita Soares de Andrade. Rio de Janeiro, 1920. Antonieta de Barros, primeira mulher negra a conquistar um mandato no Brasil. Ela foi eleita deputada estadual em 1934 por Santa Catarina. Essa reprodução é feita a partir do calendário comemorativo dos 100 anos da abolição pelo Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo. Maria Brandão dos Reis, grande liderança popular na Bahia, militante comunista na década de 40. Podemos passar. Maria José Camargo Aragão, médica e expressiva liderança política maranhense. Militou durante anos no Partido Comunista Brasileiro. Podemos passar. Sofia Campos Teixeira, primeira mulher negra a concorrer a um pleito eleitoral na capital paulista. Teodosina Rosário Ribeiro, primeira mulher negra a se eleger deputada em São Paulo em 1974. Jurema Batista, primeira mulher negra a se eleger deputada estadual no Rio de Janeiro em 2002. E 2005, ela foi uma das 52 brasileiras indicadas ao Prêmio Nobel da Paz. Maria José Rocha Lima, primeira mulher negra a se eleger deputada estadual na Bahia em 1990, em terra, né, de população massivamente negra. Francisca Trindade, primeira mulher negra a se eleger deputada federal pelo estado do Piauí em 2002. Benedita da Silva, primeira mulher negra no Brasil a ser eleita deputada federal e a primeira e única a governar um estado. Em 2005 também foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Laélia de Alcântara, primeira mulher negra, assumiu um mandato de senadora representando o estado do Acre em 1981. Ideli Salvati, primeira mulher a ser eleita senadora pelo estado de Santa Catarina em 2002. Lia Varela, 1978, ao presidir a Câmara Municipal de São Luís, tornou-se a primeira afrodescendente a ocupar o cargo de prefeita de uma capital brasileira. Thelma de Souza, considerada a primeira prefeita afrodescendente do Brasil, eleita em Santos em 1982. A primeira prefeita do município de Araçuaí, e em 97, fiquei até 2004, e no segundo mandato, quando eu fui para a reeleição, foram eleitas mais 5 mulheres, depois, nas cidades vizinhas. A primeira. Uhum. Em Minas também é a primeira. Luciana Santos, prefeita da cidade de Olinda, tendo sido eleita para seu primeiro mandato em 2000. Antes, ela foi vereadora e 2 vezes deputada estadual por Pernambuco. Jaci Proença, após intensa participação nos movimentos de mulheres e negros, foi eleita em 2004 vice-prefeita em Cuiabá. Esther Fernandes de Castro, primeira vereadora quilombola do Brasil, eleita em 92, em Teresina de Goiás. Gilvana Maria da Silva, expressiva liderança da comunidade quilombola em Conceição das Crioulas, eleita em 2000 para o primeiro mandato de vereadora no município de Salgueiro, Pernambuco. E 2005, uma das 52 brasileiras no Prêmio Nobel da Paz. Marina Silva, nomeada ministra do Meio Ambiente em 2003, exerceu anteriormente os mandatos de vereadora, deputada estadual e 2 vezes senadora pelo estado do Acre. 2005, também indicada ao Nobel da Paz. Bom,
Em resumo, né, as mulheres negras vêm sendo discriminadas por serem mulheres negras e pobres, né? Muitas da conquista por nós auferidas vêm sempre precedidas de muita luta, garra, confiança, respeito e referências encontradas na trajetória de nossos ancestrais e na fé para a superação de desafios. Esse trabalho que a gente apresentou aí é fruto desse projeto Mulheres Negras do Brasil, que eu citei e que teve como proposta ambiciosa ajudar na mudança de mentalidade, superação de preconceitos, combate à discriminação, que hoje ainda existe, e, além disso, promover e divulgar as ações desenvolvidas por essas mulheres, não só no âmbito do municipal, como no estadual e nacional. E aí a gente volta a citar, já há quase 10 anos atrás, a nossa subrepresentação no Congresso Brasileiro, e que continua a mesma coisa, não chegamos a 10%. Né? Entendemos que nossa luta e caminhada pela conquista de direitos não está descolada da luta maior da mulher mundo afora, na busca pelo seu reconhecimento enquanto ser sujeita de direitos e de sua capacidade e missão de agir e intervir de forma incansável na caminhada da humanidade e sua realização pessoal. Podemos passar. Esse aí tudo é fonte desse livro, que é da Schumacher, ali está errado, e Érico Vital Brasil, da Rede de Desenvolvimento Humano, e uso o meu texto, que fiz para a universidade, e que consta no álbum do 5º Fórum das Mulheres do Jequitinhonha. E, inclusive, o 6º fórum, o 7º fórum, vai ser aqui em Diamantina, viu? Talvez no final desse ano ou início do ano que vem, o Fórum das Mulheres do Vale. Podemos passar. Mensagem final, podemos passar. Muito obrigada. Agora nós vamos passar para os desafios, tá bom? Bom, eu vou ler também, porque ele é bem... Ali eu coloco todos os desafios que nós enfrentamos quando estamos na busca da nossa realização enquanto agente político de direitos, né? Aí, aquela referência, né? Nós, mulheres, constituímos a maioria do eleitorado brasileiro. Estar no espaço político e ter avanços significativos que contemplem essa demanda específica. Toda a vida é uma conquista árdua e diária. As instâncias de poder, agora e tradicionalmente, são ocupadas majoritariamente pelos homens. Se remontarmos aos primórdios da civilização, tendo como parâmetro as antigas sociedades, e não tão antigas assim, pois ações que hoje se revelam com velocidade em tempo real não distam muito daqueles tempos. Eu estou me referindo à Grécia Antiga. E a própria Bíblia, veremos, nas formas de ver e se posicionar no mundo, que à mulher é e foi reservado o papel de insignificância, invisibilidade e inexistência do ser, revelado ao longo da história do mundo, da cosmovisão e da concepção das cidades. Podemos passar. Na história entre os povos, os gregos foram os primeiros a conseguir instituições políticas livres. O homem oriental era obrigado a uma cega obediência ao poder religioso e político. Com a constituição e consolidação da polis, cidades, os gregos deixaram de sentir qualquer oposição à sua liberdade. Ao contrário, foram levados a se verem essencialmente como cidadãos para os gregos. O homem coincide com o cidadão, que sentiam o fim da cidade como sua própria grandeza e a liberdade da cidade como sua própria liberdade. A cidade era, portanto, a extensão da casa e da consciência grega. Daí que as grandes discussões filosóficas feitas pelos homens aconteciam nas ágoras, nas praças. A cidade, o conceito que temos de cidadania
é herdado dos gregos. Assim, o termo política vem do grego polis, e já nesse espaço, nós, mulheres, éramos invisíveis. Algumas passagens bíblicas relatam histórias e ações fortes de algumas mulheres, como Sara, Esther, Ruth e Ruth, mas realçam também a condição de estarem naquele mundo. Os mitos, conceitos e preconceitos contra a mulher... Peraí, onde você está? Os mitos, conceito e preconceito contra a mulher são históricos, e ao longo de nossa trajetória no mundo, temos o registro de fatos que tentam explicar e justificar porque o lugar de mulher é em todo lugar, menos na política. No Brasil não é diferente. Mesmo estatisticamente comprovado que somos a maioria do eleitorado, continuamos a ser subrepresentadas em nossos interesses e ignorados em nosso real potencial. Inclusive, em boa parte, por causa de nós mesmas, que, ao longo da história da humanidade, herdamos e reproduzimos entre nós, independente de posição social, banco de escola, as diferenças que existem na concepção de mundo e de estarmos neles sob a ótica masculina. Ser mulher, segundo o ideário corrente, e se estabelecer, escolher, estar em situação de realização pessoal e buscar autonomia na vida em sociedade é tarefa complexa, principalmente quando essa mulher se propõe a gerir a coisa pública, a administrar a polis, espaço privado, o universo dos homens até então. Sabemos que a decisão de estar nesse espaço, além de infringir a norma antes estabelecida e que insiste em se manter, desequilibra o estar no mundo masculino. A simples ascensão da mulher no âmbito profissional ofende a lógica, os costumes, a tradição e revela inúmeras tragédias e dificuldades de aceitação. Inegável é a conquista de tais espaços por muitas mulheres mundo afora, assim como o alto preço que lhes é imputado, em muitos dos casos, do ponto de vista pessoal e coletivo. A reação de membros partidários em todos os partidos políticos, mesmo os de esquerdas, velada ou explícita, no cumprimento da lei de cotas, representação de 30% de mulheres, se explica por si mesma. A recente reação e expressão no Congresso Nacional de um parlamentar: se a mulher bate na política, ela tem que apanhar como homem. Nos choca e entristece, e ao mesmo tempo nos provoca. Não me aterei a números de nossa subrepresentatividade no mundo e no Brasil, em nossos estados e no município. Não exporei estatisticamente a relação de emprego e da violência, apesar de sermos as que mais estudamos e trabalhamos muito, e como trabalhamos, bem como da proporção de inclusão social, seja de gênero, seja de raça. Muito já foi dito e escrito a respeito. Todavia, ressalto e corroboro a importância de termos sempre atualizados esses dados para efeitos de conhecimento e de adoção de políticas públicas. Vou me ater no que puder na experiência em 2 mandatos consecutivos como agente político, prefeita do município de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais. O primeiro mandato compreendeu o período de 97 a 2000, o segundo de 2000 a 2004. 8 anos de intensa atividade laboral, emocional, biológica. Deixei um ano antes. Desce um pouquinho, fazendo favor. Eu era professora na escola da Diocese. Eu lecionava Sociologia, OSPB, Lógica e Teoria do Conhecimento, e Organização e Normas, né? Tanto para o seminário, né?
quanto para a escola agrotécnica. E aí eu deixei um ano antes o trabalho, a partir do momento que foi decidido que eu estaria saindo candidata. E me dediquei a reuniões, visitas, a cidades exitosas, contatos, planejamento estratégico, etc. Preparei-me todos os dias para responder às expectativas e novidades, por ter sido a primeira vez que uma mulher concorria ao cargo máximo do poder local, para discutir, descobrir conceitos e preconceitos. Podemos passar. Aí alguns dos preconceitos. Lugar de mulher é na cozinha e na cama. Lugar de mulher, mulher pobre, negra e do PT, jamais. É igrejeira, porque eu sempre trabalhei ligada à Caritas brasileira. É assistente social, não vai haver desenvolvimento econômico. E são algumas das coisas, né, as mais suaves que eu coloquei. Preparar para vencer limites, explicar, convencer, atrair os opostos, contemplar os aliados. Desafios de respeitar o sonho e a realidade, de satisfazer os desejos das pessoas que em nós depositaram sua confiança, suas necessidades, bem como nossos desejos, sonhos e necessidades, de descansar, dormir, comer com a família, porque a gente perde tudo isso, né? Não dá para fazer. De fazer com que a temporalidade da gestão dê conta de tanta prioridade. É muita demanda e o tempo muito curto para se fazer. De fazer com que a política pública seja compreendida, defendida e executada com eficiência e eficácia. De entender que o gestor público é servidor e não o contrário. O que a gente ainda tem na cultura política brasileira. As pessoas usam dos cargos públicos em favor pessoal, quando é o contrário, deve ser o contrário. De priorizar, de se empenhar, aliás, de que é importante, necessária e possível a participação do povo nas decisões e realização da coisa pública. É muito importante a organização da sociedade civil nessas decisões. De que ser agente público mulher é externar mais uma de suas capacidades, sabendo que, ao chegar em casa, terá outras tarefas, muitas vezes sem parceiros para executá-las. De se empenhar, oportunidade como profissional, em mostrar uma nova lógica de ação e de paradigma da assistência social como política pública de direito, rompendo com o tradicional assistencialismo e a prestação de favores vistos, usualmente, como pessoais e eleitoreiros. De priorizar, no contexto da administração municipal, a implantação, efetivação da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, que hoje corre riscos de retrocesso, por causa de decisões tomadas por muitos homens que pensam o contrário. De desafiar e buscar no cotidiano da administração a sensibilização do legislativo para essa nova prática e ter aliados para aprovar leis como a do passe livre para portadores de deficiência e acompanhantes, priorizar a prioridade em nome da mulher para proteger e garantir a prole, por exemplo, se vai doar terreno, por exemplo, doar em nome da mulher, porque a mulher é que é a mãe, é ela que é mais presente. O homem sempre sai, com raras exceções. De criar serviços de saúde mental. Psiquiatria ganha mais, o psiquiatra ganha mais do que a prefeita. Isso, na nossa época lá, isso era a realidade. A casa de acolhida para moradores de rua, doentes e saúde da mulher, dentre outros. De usar coragem, sabedoria e criatividade para não sucumbir no discurso de que há recursos, há dívidas, e etc. E fazer o que precisa ser feito. Apesar das adversidades da região, do fundo de participação, que todos os prefeitos dão sempre como desculpa que o fundo é pouco, e de tantas necessidades e prioridades.
O desafio de usar a praça pública para a prestação de contas à população. O desafio de responder ao longo de 12 anos por armações descabidas, algumas já caducas, improvadas, que, levadas a juízo, revelam apenas a sanha, o ódio e a inconsequência, traduzidos em perseguição política, gasto do dinheiro público e ocupação indevida da autoridade diante de tantas urgências a serem recebidas e tratadas. De alguns outros atores políticos que tentam impedir, a qualquer custo, a possibilidade de volta, mesmo que remota. A dificuldade de perceber, o desafio, né, de perceber quem são e onde estão os amigos, e entender os que não são tão amigos assim, é mais natural. Fácil e menos dolorido aceitarmos as reações e posturas de adversários concorrentes do que concebê-las internamente no círculo ao qual estamos vinculados. O desafio de conviver com intransigências internas, masculinas sobretudo, e mesmo femininas, já que nós somos a maioria, porque temos tanta baixa representatividade, né? Em momentos de disputa eleitoral, em relação à participação, candidatura femininas e interesses diversos. O desafio de entender que a prefeitura é a única fonte ou a grande ofertante e possibilidade de emprego imediato, e, mesmo assim, cumprir a lei de responsabilidade fiscal. O desafio de continuar a ser a mesma pessoa que tomou posse num dia 1º de um ano X, e, após o término do mandato, continuar a ser o que era antes do cargo. O desafio de saber que teve decepções, muitas traições, algumas dificuldades inúmeras, porém vivenciou profundamente as relações de confiança, alegrias, afeto, fidelidade e defesa do povo. De que estabeleceu diálogo também com funcionários e parceiros, com muitas pessoas, segmentos e entidades ideologicamente não afinadas, mas que nos respeitaram e foram respeitadas, que se dispuseram em vários momentos a contribuir com a cidade, pessoas das quais hoje guardamos na lembrança a determinação, a força, os limites e o trabalho incansável sempre. Algumas já estão no andar de cima, e a gente até sente saudades. O desafio de que a gente encontra com as pessoas e pode olhá-la nos olhos, pessoas que agradecem e propõem retorno. O desafio e a certeza de que procuramos, né, administrar sem a preocupação de desagradar, estar ou ficar sozinha em decisões. Muitas vezes o poder ele é solitário, a decisão ela é solitária, né? Digo isso por saber e defender que as realizações na esfera pública são sempre coletivas e devem ser obras e ações de responsabilidades coletivas, supragovernos e partidos, e devem respeitar, no exercício diário, o pacto federativo, para serem expressas como dever, ação de Estado. A administrar nos obriga a refletir sempre, a programar e avaliar sempre, o que leva à ponderação e ao uso constante do bom senso. Aprende-se a buscar o equilíbrio interno que cada um de nós tem. Enfim, a realidade da mulher e sua participação na política, como condição sine qua non de mudança no cenário brasileiro, em especial, não serão alteradas simplesmente com o aumento do número de mulheres com mandato ou da força de leis que obriguem à equidade, mas em que condições ela estará exercendo os diversos papéis que tão bem desempenha, o que propõe e o que é por ela pautado, como ser de direito e de fato, que escolhe, que age e interage, e é capaz de transformar com o seu fazer diferente, livre, consciente, a polis para si e para o bem de todos.
aqui está o resumo, né, do que foi essa experiência, o que é esse desafio constante. E aí, parece que tem mais alguma coisa que é o finalzinho, não? Onde está lá aquela mensagem final? Volta lá, fazendo favor. Então, a gente tentou colocar um pouco disso, porque não é fácil você colocar 8 anos em 4 páginas, né, como referência. Vai aí, fazendo favor, vou ver se tem uma mensagem. Não, não tem mais nada, né? Não. Então, é isso. Essa é um pouco da experiência e que a gente se propõe, quando for necessário, discutir. E, antes de terminar, eu queria dizer que agora, no dia 25, ou todo dia 25,